O Homem do Trilho, o caso que a polícia nunca explicou. As noites de 1971 cobriam o norte de Portugal, com uma névoa espessa que parecia respirar sozinha. Entre o som distante dos apitos e o eco metálico dos trilhos, algo caminhava fora do tempo. A cada madrugada, o vento trazia um lamento antigo, como se o ferro guardasse lembranças de dor. E quando o primeiro trem descarrilou sem causa aparente, o medo passou a ter um nome: o Homem do Trilho. Antes de começarmos, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Então, vamos para a história. As noites frias de 1971 mergulhavam o porto num silêncio espesso e de respiração contida. Nos trilhos que cortavam a serra, o som do metal parecia vibrar além do natural, ecoando por horas. Maquinistas diziam sentir uma presença invisível, observando cada trem que cruzava a escuridão. A neblina se formava do nada, densa como fumaça, envolvendo os vagões até que as luzes sumissem. E sempre, antes do amanhecer, um único apito distante soava, mesmo sem nenhum trem na linha. A população das vilas próximas começou a falar em maldição, em vozes e passos sobre os trilhos. Os relatos vinham de pescadores, ferroviários e viúvas que juravam ouvir apitos nas madrugadas. As noites de vento traziam ruídos de rodas sobre ferro, mesmo quando os trilhos estavam vazios. Os cães latiam para o nada, e as janelas vibravam como se algo pesado cruzasse o subsolo. Era o inverno mais gelado em décadas, e o medo já se tornava parte da paisagem. No final de janeiro, o primeiro descarrilamento mudou tudo. Nenhuma falha técnica foi encontrada. O trem vinha do porto com destino a Braga, quando saiu dos trilhos num ponto sem curva nem obstáculo. As testemunhas viram uma figura caminhando lentamente, envolta em neblina, segundos antes do impacto. Quando as equipes chegaram, o ar ainda cheirava a ferro queimado, mas não havia sinal de ninguém. A locomotiva ficou retorcida, como se o próprio trilho tivesse se movido sob ela. Dias depois, o caso tomou os jornais locais e a Polícia Ferroviária abriu uma investigação urgente. Os relatórios falavam em anomalia atmosférica e erro de percepção dos sobreviventes. Mas entre os agentes, comentava-se algo mais: uma figura observada à distância, imóvel entre a neblina. Os fotógrafos da perícia disseram que a luz das lanternas refletia como se alguém estivesse ali. E numa das imagens borradas, uma sombra humana parecia permanecer sobre os trilhos. Na madrugada de 3 de fevereiro de 1971, um trem de carga partiu do porto, sob neblina cerrada. O maquinista anotou no diário de bordo que o ar parecia vibrar e o metal chorava sob o peso do trem. Minutos depois, o comboio saiu dos trilhos próximo à estação de Valongo, sem razão mecânica aparente. Os vagões tombaram como dominós, espalhando carvão e ferro retorcido por toda a encosta. O impacto ecoou por quilômetros e o silêncio que se seguiu foi descrito como sobrenatural. Os dois maquinistas sobreviventes deram depoimentos idênticos, palavra por palavra, à polícia. Ambos disseram ter visto um homem de sobretudo escuro caminhando sobre os trilhos molhados. Relataram que ele não se moveu nem olhou para o trem. Apenas permaneceu parado, olhando o vazio. Poucos segundos depois, o descarrilamento aconteceu, sem que o homem fosse mais visto. Nem as buscas noturnas, nem os cães policiais encontraram rastros ou pegadas na área. A perícia passou dias no local, recolhendo fragmentos e analisando o relevo do terreno. Nenhum sinal de sabotagem, de falha de freios ou de desnível foi detectado na estrutura. As caixas pretas registraram apenas o som crescente do apito e algo como um segundo som metálico. Especialistas chamaram de ressonância fantasma, uma interferência que ninguém soube explicar. As gravações seriam guardadas nos arquivos da Polícia Ferroviária
e depois desapareceriam. A imprensa começou a cercar a história, chamando-a de o Mistério de Valongo. Moradores relatavam vultos próximos à linha e barulhos de trem durante a madrugada. Alguns juravam ver luzes se movendo dentro da névoa, como se vagões passassem invisíveis. O clima na cidade tornou-se tenso, e os ferroviários começaram a se recusar a trabalhar à noite. Enquanto isso, na foto tirada ao amanhecer, uma figura escura surgia atrás da locomotiva tombada. Nas semanas seguintes, os relatos se espalharam como um eco persistente pelos vilarejos da Serra. Em bares e estações desativadas, homens juravam ter visto uma sombra andar lentamente à distância. Era descrita sempre da mesma forma, alta, imóvel, envolta por algo que parecia vapor ou fumaça fria. Alguns diziam que, quando a figura surgia, o ar ficava pesado e os postes tremeluziam sem vento. Outros afirmavam ouvir um apito distante, como se um trem antigo ainda cruzasse a madrugada. Os jornais locais começaram a chamar a aparição de o Homem do Trilho. Alguns o tratavam como superstição, outros o ligavam ao primeiro acidente em Valongo. Repórteres tentaram fotografar o local, mas os negativos voltavam com distorções e manchas brancas. Um jornalista chegou a descrever a sensação de ser observado enquanto caminhava pela ferrovia. Disse que ouviu passos atrás de si, mas quando virou, só havia névoa e a linha sumindo na serra. Moradores mais antigos lembravam de uma história esquecida sobre uma estação incendiada em 1943. Falavam de um maquinista que morrera tentando salvar os passageiros, preso sob o maquinário em chamas. Aquela estação, segundo eles, ficava justamente a poucos quilômetros dos recentes acidentes. Os mais velhos diziam que, desde a tragédia, o som dos apitos nunca cessou completamente e que, às vezes, um vulto caminhava ao longo do caminho abandonado como à espera de um trem. As autoridades tentaram conter o pânico, prometendo uma nova perícia e mais vigilância no trecho. Mas nem os guardas noturnos suportavam ficar no local por muito tempo. Relataram vozes, silhuetas à beira da linha e uma sensação de calor, mesmo em noites frias. Um deles afirmou que o relógio parou às 2h37, no exato momento em que ouviu o som do apito. Era o mesmo horário registrado no descarrilamento anterior. A Polícia Ferroviária Portuguesa formou uma equipe especial para analisar os descarrilamentos. Engenheiros, peritos e psicólogos foram designados para revisar cada centímetro da linha. As medições de campo mostraram alinhamento perfeito, sem desgaste anormal ou sabotagem. Mesmo assim, os relatórios descreviam algo curioso: marcas de calor no ferro recém-resfriado. Era como se o trilho tivesse vibrado intensamente poucos minutos antes das tragédias. Os investigadores decidiram instalar gravadores próximos à área dos acidentes. As primeiras fitas captaram sons de vento, passos e, ao fundo, um ruído rítmico e constante. Parecia uma respiração metálica, lenta e intercalada por um apito distante que ninguém ouvia ali. Um técnico tentou reproduzir o som, mas as fitas sumiram dias depois do registro inicial. Consta nos arquivos que os microfones ficaram intactos, porém completamente queimados por dentro. A equipe foi orientada a evitar especulações sobrenaturais, mantendo foco em causas físicas. Mas dentro das reuniões, surgiram hipóteses sobre fenômenos acústicos e campos eletromagnéticos. Um engenheiro descreveu ver uma forma humana em meio à condensação próxima ao túnel. Quando tentou fotografar, o flash não funcionou e a luz da lanterna se apagou subitamente. A testemunha pediu transferência e nunca mais voltou a trabalhar em investigações ferroviárias. Nos relatórios internos, há menções a anomalias energéticas e falhas perceptivas coletivas. Termos vagos que pareciam justificar o inexplicável sem precisar confrontar o impossível. A imprensa, porém, continuava a pressionar, chamando o caso de a linha dos mortos.
A população exigia respostas, mas a polícia limitava-se a afirmar que tudo estava sob controle. Enquanto isso, as noites voltavam a se encher de ruídos e mais uma tragédia se aproximava. Os mapas antigos revelaram que todos os descarrilamentos aconteciam perto da antiga estação São Damião. O local havia sido fechado após um incêndio em 1943 e os registros sumiram dos arquivos oficiais. Restavam apenas ruínas cobertas por vegetação, trilhos enferrujados e o silêncio de décadas esquecidas. Os investigadores chegaram ao ponto exato e notaram algo estranho. O ar parecia vibrar, denso e frio. Até o som dos passos parecia abafado, como se o tempo ali tivesse parado completamente. A antiga plataforma estava coberta por fuligem endurecida e marcas de calor no concreto rachado. Entre os destroços, encontraram fragmentos de metal fundido e um relógio quebrado marcando 2h37. O cheiro de ferrugem e óleo queimado ainda impregnava o ar, mesmo após quase 30 anos. Um dos policiais comentou sentir vertigem e ouvir um apito distante vindo do túnel interditado. Mas não havia vento, nem qualquer movimento, apenas o som surdo de algo que não devia existir. Documentos recolhidos por curiosos locais indicavam que a estação guardava segredos esquecidos. Falava-se em falhas elétricas, sabotagem e até em uma explosão sem registro no governo central. Um morador antigo afirmou que o incêndio começara dentro da locomotiva, por motivo jamais descoberto. Segundo ele, o maquinista gritava por socorro quando o teto desabou, prendendo-o sob o ferro em brasa. Desde então, ninguém mais ousara reconstruir a estação. Apenas o mato tomou conta de tudo. Ao anoitecer, os investigadores voltaram à cidade, mas algo permaneceu preso naquele lugar. Um gravador deixado no chão captou o som de passos e o ranger de metal sendo arrastado. Depois, um apito longo e agudo ecoou, distorcido como um chamado vindo de outro tempo. O arquivo dessa gravação foi anexado ao relatório, mas a fita desapareceu dias depois. E na fotografia aérea da área, uma sombra comprida cruzava os trilhos, como um corpo deitado. Os registros sobreviventes do incêndio de 1943 eram fragmentados e cheios de contradições. O relatório oficial dizia que uma falha elétrica havia provocado a explosão dentro da locomotiva, mas uma testemunha, anos depois, jurou ter visto o maquinista tentar deter o trem antes do impacto. Seu nome era Manuel Ribeiro, um veterano da ferrovia conhecido por nunca abandonar um comboio. Naquela noite, ele teria ficado preso sob o ferro fundido, chamando por ajuda até o último segundo. O corpo de Manuel nunca foi recuperado. O calor do incêndio derreteu parte da estrutura metálica. Dizem que os trilhos se fundiram ao redor dele, selando o corpo como parte da locomotiva. Por dias, o ar da serra ficou coberto de fumaça e cheiro de óleo queimado que não dissipava. Os bombeiros da época registraram sons estranhos no local, algo semelhante a um apito contínuo. Desde então, moradores afirmavam ouvir o mesmo som em noites de vento forte vindo da encosta. Décadas depois, o nome de Manuel voltaria a aparecer nas investigações de 1971. Um antigo engenheiro ferroviário revelou que ele era o responsável pela manutenção daquele trecho. Nos relatórios esquecidos, constava que o maquinista reclamava de falhas elétricas e vozes metálicas. Dizia que o trem sussurrava, relatou o engenheiro, antes de se recusar a falar mais sobre o assunto. A ligação entre o incêndio e os novos descarrilamentos começava a se tornar impossível de ignorar. A polícia tentou acessar o túmulo simbólico de Manuel Ribeiro, mas o cemitério não possuía registro. A lápide havia sido retirada e ninguém sabia quem ordenara sua remoção. Um coveiro local contou que, ao tentar refazer o enterro, as pás batiam em algo duro sob a terra. Dias depois,
ele abandonou o trabalho, alegando ouvir um trem passar toda noite, mesmo sem trilhos por perto. E quando mostraram a ele a foto do local do acidente de 1971, o homem desmaiou. Era o mesmo lugar. Entre os documentos arquivados, havia fitas de áudio gravadas pelo inspetor Antônio Almeida. Ele registrava entrevistas com sobreviventes e técnicos, sempre em tom metódico e sereno. Mas uma das fitas, datada de 12 de março de 1971, continha um ruído que nenhum técnico soube explicar. Logo após uma pausa, ouviu-se uma voz grave ao fundo dizendo: "O trem ainda não passou por mim." Nenhuma outra pessoa estava na sala naquele momento. O gravador funcionava sozinho. A análise de som indicou frequência incompatível com voz humana e ausência de eco ambiental. Mesmo assim, o inspetor continuou as gravações, alegando não acreditar em histórias de fantasmas. Nas semanas seguintes, outras fitas foram encontradas com chiados e ruídos semelhantes a apitos. Uma delas registrou batidas regulares, como se algo metálico tocasse o microfone em intervalos exatos. As gravações geraram desconforto dentro da própria polícia e os técnicos pediram para encerrar o caso. Almeida, no entanto, decidiu seguir por conta própria, revisando os depoimentos de moradores. Ele encontrou padrões. Todas as testemunhas diziam ver a figura sempre antes das descarrilagens. Alguns descreviam o homem parado no meio da linha. Outros o viam caminhando ao contrário do trem. Mas ninguém jamais conseguiu se aproximar. Bastava piscar para que a figura desaparecesse. Os relatos eram tão consistentes que começaram a ser tratados como dados, não superstições. Meses depois, as fitas desapareceram misteriosamente do arquivo central. Um funcionário relatou que o armário onde ficavam guardadas estava trancado e sem sinais de arrombamento. Restou apenas uma cópia danificada, na qual se ouve um apito e, ao fundo, um som como passos sobre brita. Quando o áudio foi restaurado, percebeu-se um segundo som, respiração pesada, próxima ao microfone. Na etiqueta, escrita à mão, lia-se apenas "Trecho Valongo 2h37. O inspetor Almeida localizou Dona Amélia Ribeiro, viúva de Manuel, vivendo reclusa no interior do Douro. A mulher, já idosa, guardava recortes de jornais queimados e uma fotografia desbotada do marido. Disse que, mesmo após o incêndio, sonhava todas as semanas com ele caminhando entre os trilhos. Nos sonhos, Manuel repetia a mesma frase: "O trem nunca deve parar antes do destino." Ela afirmava acordar com cheiro de fumaça e ouvir um apito distante que vinha de dentro da casa. Durante a entrevista, Almeida percebeu que o relógio da sala marcava 2h37, hora parada há décadas. Dona Amélia contou que era o mesmo relógio da antiga estação, salvo dos destroços pelo próprio pai. Desde então, ele nunca mais funcionara. E dizia que toda vez que tentava dar corda, o vidro embaçava. "É como se o tempo não deixasse", disse ela, olhando para o inspetor com os olhos marejados. No fundo da casa, havia ainda um pedaço de trilho enferrujado usado como apoio de janela. Amélia mostrou uma carta que o marido escrevera um dia antes do acidente de 1943. O papel, amarelado e manchado de fuligem, falava de um pressentimento: "Ouço o trem antes dele sair." Manuel relatava falhas nos freios e uma sensação de voz no apito, como se o ferro respirasse. Disse que, se algo acontecesse, era porque o trem queria chegar, mesmo que sozinho. Essa carta foi recolhida como prova, mas desapareceu dos arquivos junto com as fitas. Após a visita, Almeida relatou ter sentido enjoo e um zumbido persistente nos ouvidos. Os colegas disseram que ele parecia pálido e sua gravata cheirava a fumaça, embora não houvesse fogo. O relógio de pulso dele também parou às 2h37, o mesmo horário registrado nas gravações. Dias depois,
Ele relatou sonhos com um homem caminhando entre trilhos molhados, sem rosto visível, e no relatório final escreveu uma frase solitária: ele ainda espera o trem. Em março de 1971, um novo acidente abalou a confiança na ferrovia e silenciou as promessas oficiais. Um trem de passageiros descarrilou exatamente no mesmo ponto de Valongo, sob um céu sem vento. O impacto ocorreu às 2h37, o mesmo horário dos eventos anteriores, como se algo seguisse um padrão. Testemunhas nas colinas vizinhas disseram ver luzes brancas cortando a névoa e um vulto imóvel à frente. A figura parecia acenar lentamente, segundos antes de o comboio sair da linha e mergulhar no barranco. Entre os sobreviventes, uma passageira afirmou ter visto o homem dentro do vagão momentos antes. Disse que ele se sentou de costas, vestindo um sobretudo encharcado, e desapareceu antes do impacto. Outros disseram sentir calor súbito, como se o ar dentro do trem se tornasse pesado e elétrico. As lâmpadas do teto piscavam em sincronia com o som de um apito distante, fora da cabine. E quando tudo terminou, as janelas estavam cobertas por condensação, mas por dentro. A perícia encontrou o solo seco, sem pegadas ou sinais de sabotagem próximos aos trilhos. O metal apresentava leve torção, como se tivesse sido amolecido pelo calor por breves segundos. Fotógrafos da imprensa capturaram uma imagem em que algo parecia surgir na neblina ao fundo. Uma sombra alta, indistinta, com contornos de um homem olhando para o comboio destruído. O negativo foi encaminhado para a análise, mas voltou vazio. A figura simplesmente não existia mais. A população do porto entrou em pânico e as viagens noturnas foram suspensas por tempo indeterminado. Os jornais chamaram o caso de "O Trem Amaldiçoado do Norte" e manchetes cobriam toda a região. As autoridades reforçaram a segurança, mas os guardas se recusavam a ficar sozinhos no trecho. Um deles jurou ver o mesmo homem parado à beira da linha, imóvel, observando o concerto dos trilhos. Quando tentaram alcançá-lo, o ar ficou denso e os faróis das viaturas apagaram todos de uma vez. Os relatórios oficiais sobre os acidentes começaram a apresentar inconsistências inexplicáveis. Fotografias desapareciam, depoimentos eram reescritos e datas trocadas por versões divergentes. O inspetor Almeida, ao revisar as pastas, percebeu que alguns documentos pareciam envelhecidos demais. O papel amarelado trazia marcas de fuligem, como se houvessem sido queimados e reimpressos depois. Nas margens, notas escritas à mão falavam sobre luzes que acompanham o trem sem motorista. No laboratório fotográfico, técnicos relataram algo que jamais constou em registro público. Nas ampliações das imagens do segundo acidente, vultos surgiam atrás dos investigadores. Eram silhuetas translúcidas, imóveis, lembrando homens de uniforme ferroviário da década de 1940. Mesmo com controle de exposição e repetição dos negativos, as sombras voltavam a aparecer. Um perito descreveu ver olhos claros no reflexo da lente e pediu afastamento imediato do caso. As salas de arquivo começaram a exalar um odor metálico e constante, mesmo sem razão aparente. Gravadores deixados ligados captavam ruídos idênticos aos das fitas originais, apitos e respiração. Alguns agentes começaram a relatar sonhos recorrentes com trens antigos, passando sem maquinista. Um deles acordou certo dia com o som de rodas de ferro vindo do corredor do prédio. Quando abriu a porta, encontrou apenas marcas de graxa fresca no chão encerado. O chefe da divisão determinou o fechamento da investigação e o lacre dos arquivos até nova ordem. Mas o inspetor Almeida guardou cópias pessoais, afirmando que o caso ainda não terminou. Nos dias seguintes, as lâmpadas do setor de provas começaram a piscar às 2h37 todas as madrugadas.
As câmeras de vigilância registravam o vulto de um homem parado entre as estantes, sem rosto definido. E na gravação de uma dessas noites, o áudio termina com a frase "O trem chegou". Na madrugada de 8 de abril de 1971, o trem noturno Régua-Porto partiu com 23 passageiros. O percurso durava pouco mais de 2 horas, mas algo aconteceu no trecho entre Valongo e São Damião. Às 2h37, o trem desapareceu dos radares e das comunicações por exatos 7 minutos. Quando o contato foi restabelecido, o comboio estava imóvel, silencioso e completamente vazio. As portas permaneciam trancadas por dentro e o maquinista foi encontrado desmaiado na cabine. Os primeiros agentes que chegaram à cena descreveram o interior como estranhamente intacto. Os bancos estavam molhados, mas não havia sinais de chuva. O ar cheirava a ferrugem e vapor quente. As lâmpadas piscavam em sequência e o relógio da cabine estava congelado no mesmo horário fatídico. No painel, alguém havia escrito com o dedo sobre o vidro embaçado: "Chegou o trem". O maquinista, ao recobrar a consciência, não lembrava de nada, apenas do som de passos no teto. O relatório oficial foi lacrado e mantido sob sigilo, mas testemunhas internas contaram o que viram. Um dos vagões estava coberto de uma fina camada de fuligem, exceto por marcas de botas sobre os assentos. Em outro, as janelas estavam riscadas por dentro, formando desenhos semelhantes a trilhos cruzados. Nenhum passageiro foi encontrado, mas os bilhetes continuavam nas poltronas, perfeitamente alinhados. E, no chão, uma carteira de couro trazia o nome Manuel Ribeiro, desaparecido em 1943. O inspetor Almeida tentou filmar o local, mas as câmeras falharam ao mesmo tempo, gravando apenas ruído. Um técnico conseguiu recuperar um fragmento, o interior vazio e, ao fundo, um vulto passando entre os bancos. O vídeo termina com o som de um apito distante, seguido por uma frase sussurrada: "Ainda não acabou". No dia seguinte, o trem foi removido para um galpão isolado e coberto por lonas pretas. Nenhum funcionário quis mais trabalhar nele. Diziam ouvir batidas vindas de dentro, mesmo com portas lacradas. Após o desaparecimento do trem, a ferrovia foi oficialmente desativada e o caso selado sob sigilo. Mas, nas aldeias do norte, ninguém esqueceu. Pescadores e camponeses juravam ouvir um apito distante. Era sempre o mesmo horário, pouco depois das 2 da manhã, quando o vento soprava do mar. Alguns diziam ver luzes em movimento, serpenteando entre colinas onde já não existiam trilhos. Outros contavam ouvir conversas abafadas, como passageiros discutindo em uma cabine invisível. As rádios locais começaram a captar interferências estranhas durante as madrugadas, falas desconexas, palavras metálicas e sons idênticos aos das fitas gravadas pelo inspetor Almeida. Um radialista do Porto relatou ouvir, ao vivo, a frase "O trem ainda não passou por mim", antes do sinal cair. Os técnicos registraram que a transmissão foi interrompida às 2h37, horário já marcado pela lenda. A emissora arquivou o áudio, mas o arquivo sumiu 2 dias depois, assim como o funcionário que o guardava. Motoristas que cruzavam a estrada próxima juravam ver, em certas noites, o vulto de um homem. Aparecia ao lado da rodovia, parado, olhando em direção à antiga linha desativada. Relatos diziam que, quando se tentava iluminar com faróis, a figura desaparecia como vapor. E o mais estranho, o rádio do carro começava a chiar, reproduzindo sons de locomotiva e vozes distantes. Os equipamentos elétricos falhavam e o ar dentro dos veículos se tornava insuportavelmente quente. Mesmo com a linha abandonada, relatórios policiais continuaram sendo feitos por moradores locais. Todos descreviam o mesmo fenômeno: passos metálicos sobre o ferro inexistente. Havia noites em que a serra inteira tremia,
como se algo pesado cruzasse os trilhos enterrados. Alguns acreditavam ser ecos de antigas máquinas. Outros diziam que o maquinista ainda cumpria sua rota. E, para muitos, o som dos apitos era apenas o lembrete de que o norte ainda guardava seu segredo. Em 1972, o governo português anunciou o encerramento definitivo do caso ferroviário do Norte. O relatório final, divulgado em nota curta, atribuía as tragédias a anomalias atmosféricas isoladas. Nenhuma menção às fitas, ao trem desaparecido ou aos testemunhos do inspetor Almeida foi feita. Os jornais que tentaram investigar sofreram censura e matérias foram retiradas das bancas no dia seguinte. Dizia-se que o caso feria a imagem de segurança das ferrovias nacionais. Nos bastidores, alguns agentes confirmaram que o arquivo havia sido reduzido drasticamente. De centenas de páginas, restavam apenas 22, reescritas à máquina sem assinatura alguma. As provas físicas, como as gravações e fotografias originais, foram dadas como extraviadas. Os funcionários que trabalharam no caso foram transferidos e o nome de Almeida sumiu dos registros. Rumores diziam que ele fora internado após relatar vozes vindas dos trilhos em plena delegacia. Anos depois, um repórter encontrou uma pasta sem identificação na Biblioteca Municipal do Porto. Dentro, havia cópias carbonadas de relatórios antigos e uma carta escrita à mão. Não arquivem o som. Entre os papéis, uma foto desbotada mostrava uma silhueta escura parada sobre uma linha coberta de mato. No verso, a data escrita com tinta borrada. 8 de abril de 1971, 2h37. A imagem foi mostrada a especialistas, mas ninguém conseguiu definir se era montagem ou reflexo. O caso voltou a ser tema de boatos, atraindo curiosos, estudantes e caçadores de lendas urbanas. Alguns passaram noites inteiras nas ruínas da estação abandonada, tentando gravar sons. Em várias ocasiões, microfones captaram ruídos distantes de metal e apitos intermitentes. Um grupo de pesquisadores gravou vozes em sussurros, repetindo algo que soava como o destino. E assim, mesmo arquivado, o caso seguia vivo, em fitas, ecos e lembranças que ninguém conseguia silenciar. Décadas se passaram e o trecho esquecido da ferrovia foi tomado por mato e ferrugem silenciosa. Mas, nos anos 1990, trabalhadores começaram a reativar parte da linha para transporte industrial. Na primeira noite de manutenção, a temperatura caiu bruscamente e uma névoa espessa surgiu do nada. Os homens ouviram um apito distante e o solo tremeu sob os trilhos cobertos de musgo. Um dos operários afirmou ver uma figura parada ao fim da linha, imóvel, com o rosto voltado para eles. As lanternas falharam todas ao mesmo tempo e o barulho de rodas metálicas encheu o vale vazio. O capataz ordenou que todos recuassem, acreditando ser um trem de carga, mas nada se aproximou. Apenas o som dos vagões ecoou até desaparecer, seguido de silêncio absoluto e cheiro de ferro queimado. No chão, descobriram marcas recentes de botas e rastros de óleo quente espalhados sobre o cascalho seco. Nenhuma locomotiva fora registrada em operação naquela noite. O registro apontava linha inativa. Nos dias seguintes, os relatos se multiplicaram entre os novos ferroviários da região. Alguns diziam ouvir vozes chamando nomes, como se antigos trabalhadores conversassem sob o túnel. Outros afirmavam ver luzes acendendo dentro da estação abandonada, mesmo sem energia elétrica. Um grupo relatou o aparecimento de vapor saindo do poço da casa de máquinas em plena tarde de verão. E um dos vigilantes, apavorado, disse ter ouvido o barulho de uma locomotiva passando por dentro da terra. As autoridades descartaram as queixas, classificando tudo como efeitos climáticos e histeria coletiva. Mas os trabalhadores começaram a abandonar o emprego, alegando sentir algo observando na escuridão.
Uma última gravação, feita por um técnico, registrou o som de passos, um apito e, logo após, uma voz. O trilho nunca dorme, dita num tom rouco, abafado e acompanhada por ruídos metálicos distantes. Depois disso, o projeto foi interrompido. A estação foi cercada e novamente esquecida pelo tempo. Hoje, meio século depois, o nome do homem do trilho ainda ecoa entre os vales do norte português. Moradores dizem que, nas madrugadas de inverno, é possível ouvir um trem passando sob o vento. Os sons vêm de um ponto onde não há mais ferrovia, apenas terra coberta por mato e pedra úmida. E quem escuta o apito garante sentir o chão vibrar, como se algo pesado cruzasse o subsolo. Alguns juram ver uma luz se afastando na escuridão, seguida pela silhueta de um homem solitário. Pesquisadores modernos tentaram gravar o fenômeno, levando drones e equipamentos de som à serra. Os aparelhos falharam, as baterias drenaram e as gravações retornaram cheias de chiados e respiração. Entre os ruídos, uma voz surgiu brevemente, repetindo a frase antiga: "O trem ainda não passou por mim." A análise revelou frequência semelhante à registrada nas fitas de 1971, idêntica ao caso Almeida. E a hora marcada no sistema dos gravadores, coincidentemente, travou em 2h37. Para os moradores, a explicação é simples. O maquinista ainda cumpre a última viagem. Dizem que ele percorre a linha invisível entre o porto e o além, guiando um trem que nunca chegou. Alguns o chamam de alma penitente, outros de maldição, mas todos o tratam com o mesmo respeito. Há quem deixe lamparinas acesas perto dos antigos trilhos, acreditando iluminar o caminho do morto. E, de tempos em tempos, alguém afirma ver a figura parada, imóvel, observando o horizonte. A estação de São Damião permanece abandonada, coberta por névoa e silêncio constante. Os poucos que ousam entrar dizem sentir o ar pesado e o som de apitos vindo do túnel soterrado. Na parede principal, ainda se lê uma frase gravada na fuligem: "O destino não espera o trem." Os especialistas chamam de superstição, mas os velhos ferroviários apenas olham e se calam. Porque, quando o vento sopra do mar e o relógio marca 2h37, o norte ainda guarda seu passageiro. Se você ficou até o final desta história, já sabe. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima investigação.